Olá pessoal, boa tarde. Bem, muitas pessoas se questionam sobre, a ayahuasca, não só a ayahuasca, mas como outras substâncias enteogêneas ou psicodélicas. Enfim, eu vim contar o meu relato, tá? Não sei se vai dar para transmitir tudo aqui num vídeo só, mas se não der eu faço a parte 2, tá certo? Bom, enfim, aconteceu, né, alguns problemas pessoais meus, né, uns dias para trás, assim, uns dias não, uns meses, né, mais ou menos 2 meses antes. E o que que acontece? Eu recebi um chamado, né, para eu consagrar a ayahuasca. O que que acontece? Eu fui, né, na casa do Santo Daime, especificamente, e quando eu cheguei lá foi muito bem recebido, tá? O lugar muito bonito, entendeu? E obviamente eu cheguei com muito respeito também, né? Não só com a casa, mas com as pessoas, com a substância também, principalmente. E o que que acontece? E eu sentei numa cadeira lá, né? Tinha uma mesa grande, onde de um lado ficavam as mulheres, do outro os homens, aí eu fiquei com a cadeira atrás, né? Como era a minha primeira vez, e o que que acontece? É servido em 3 sessões, tá? A primeira é um copinho, tá? De 50 ml, segunda, a mesma coisa, terceira, a mesma coisa. Na primeira vez que eu fui consagrar, o que que acontece? Ele perguntou para mim, você toma algum remédio? Você tem algum sintoma psicótico? Eu falei, olha, psicose eu não tenho, mas eu tomo um antidepressivo, né, um carbolítio, e tomo um remédio para dormir também, que é a quetiapina. Aí ele me serviu meio copo, né, de 50 ml da substância. Eu tomei, tá? Não tive alguns efeitos de expansão de consciência, mas eu senti que eu fiquei mais leve. Aí depois de 1 hora e meia, ele me deu mais outra metade, tá? Aí dessa outra metade eu já consegui sentir um pouco dos efeitos, assim. E quando foi na terceira e última, eu tomei um inteiro. Na hora que eu tomei um inteiro, fez assim, ó, buf, sabe? Alucinação de ver as coisas eu não tive, mas uma coisa eu posso dizer, tá? É uma sensação de morte, entende? É uma sensação de morte, assim, mas não a morte física, tá? Você tem a mesma sensação de uma morte física, só que você não morreu. Você, tipo, meio que saiu do corpo, né? A sua alma, digamos assim. E eu senti foi isso. Aí, de repente, eu senti meu corpo muito leve, suar frio. Aí, na hora que deu aquele boom, eu me vi andando, né? No meio do terreiro, lá no meio da casa. E, de repente, eu vi o meu próprio corpo sentado na cadeira, eu mesmo vi o meu próprio corpo sentado na cadeira assim, ó, com o olho para trás, entendeu? Ou seja, a minha alma literalmente tinha saído do corpo. Nesse momento que eu me dei conta, o que que eu pensei na minha mente? Bom, das duas uma, ou eu morri de verdade, ou eu vou ter que voltar. Na hora que eu comecei a pensar que eu vou voltar, vou voltar, vou voltar, eu olhei para um dos cachorrinhos lá da casa e o cachorrinho olhava no meu olho como se ele soubesse realmente o que eu tinha sentido, o que eu estava sentindo, né? E daí eu na minha mente falando com o cachorrinho, cachorrinho, me tira daqui, me salva daqui, eu preciso voltar, que eu tenho que voltar. Aí de repente eu senti um cachorro lambendo a minha perna e deitando no meu pé. Foi aí que eu deu aquele choque e eu voltei. Aí depois que eu voltei, aí foi passando um pouco, o efeito do DMT que tem na chacrona, e que é a planta, né, que é feita, uma das que é feito o daime. E assim, quando eu voltei, aí eu fui sentindo, entendeu? Que eu tava de novo naquele local, que eu tava voltando, né? E a única coisa que eu senti depois que acabou a sessão foi um pouco de dor de cabeça aqui, ó. Exatamente aqui nessa região, que eles chamam que é o terceiro olho, né? Como eu não tomei as três copinhos completos, né? Eu não tive aquela experiência de miragem, de miração, que as pessoas falam que, nossa, eu me vi na minha infância, eu vi com clareza, né? Todas as imagens de tudo. Por quê? Primeiro,
né? Porque a casa que eu fui é muito responsável, sabe? Eles têm muita responsabilidade com isso. Porque se fosse numa casa, em outra casa, assim, que eu não conhecesse, eles podiam falar, olha, você vai tomar tudo do jeito igual a gente toma. E não é assim, entende? Então ele me serviu a metade, para quê? Vamos ver como é que ele vai reagir. Porque se ele tiver que dar alguma coisa, é melhor que dar com uma dosinha pequena, né? Porque dá pra gente controlar e a pessoa volta. Porque se a gente servir para ele uma dosagem que uma pessoa que já frequenta a casa, né, por anos e anos assim, né, muito provavelmente pode, não que ele não vá voltar, né? Mas a pessoa ela pode meio que, sei lá, não ter uma um discernimento, né, do real, né, e do outro lado. Então, assim, a experiência que eu tive foi essa. Se eu voltaria a tomar ayahuasca, sim, tá? Sim, para me ter uma experiência melhor. Mas essa daí, o dirigente mesmo me disse que essa que eu tomei menos, primeiro foi pelo fator de segurança e segundo também para descalcificar a glândula pineal, da qual é produzido o DMT. Sim, se você não sabia, todos os seres humanos produzem DMT, tá? Então, se nosso corpo naturalmente produz DMT e a gente ingere o DMT, então isso significa que DMT não é droga, tá bom? Não é droga, tá? Por quê? Porque o nosso próprio corpo produz, entende? A única coisa que a gente faz, né? Inclusive eu acho muito errado, tá? Até para você, às vezes, que por curiosidade que seja, queira consagrar ayahuasca, tá? Vá com muito respeito, entende? A casa, o local, as pessoas, entende? Trate aquilo da forma mais sagrada possível, entende? Porque não é uma substância que você brinca, entende? Não é, entende? Então, e faça o jejum também, tá? Se possível, no mínimo de 2 a 3 dias, sem relações sexuais, sem álcool e sem carne também. A carne é mais por um fator físico. Como eu não comi carne, então eu não cheguei a vomitar, né? A ter diarreia após o uso, porque acontece muito. E é normal, porque é uma limpeza, mas como eu já tinha feito jejum, comigo isso não aconteceu. Então, assim, evita consumir carne, sabe? Porque, vamos supor, você vai consagrar num sábado, um dia antes, ou no sábado você fez o almoço, comeu aquela carne, fica um negócio pesado, você vomitar aquilo não vai ser legal, entende? Então, o conselho que eu dou, você quer consagrar ayahuasca? Primeiro, qual que é a sua idade? Você tem mais de 21 anos? Se sim, ótimo, primeiro quesito já passou. Por que isso? Porque é a partir dos 21 aos 25 que o cérebro termina de se formar, entende? Segunda coisa, você tem sintomas psicóticos, por exemplo, esquizofrenia ou qualquer outro sintoma psicótico? Não. Ótimo. Terceiro, você toma algum medicamento que contém IMAL, o imunossupressor da aminoxidase? Acho que é assim, tá? Se eu estiver errado, enfim. Mas se você toma esse remédio também não é recomendável. Mas se você não toma, então ótimo, você já cumpriu os requisitos, tá? E do mais, faça o jejum, vá na casa com muito respeito, tá? E tome a dose que o dirigente te oferecer, entende? Não vá querer, né, ficar chapado que vai dar ruim, tá bom? Mas o mais é isso, esse foi o meu vídeo de experiência com a ayahuasca, entende? Se eu gostei, gostei, não era o que eu esperava, mas era a experiência que eu precisava naquele momento, entende? Então, essa foi a minha experiência, tá? Eu espero que vocês entendam, entendeu? Isso com muito respeito, entende? E é isso, esse foi o vídeo de hoje, até mais.